Olá, que bom que você está aqui comigo no gravado, né? Porque a live de hoje, se prepare, tá muito bonita. Então agora, enquanto o Instagram procura as pessoas, vamos começando, né? Então, tomar água. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Empreenda Melhor. O meu nome é Regina Scanferla, eu sou especialista em gestão de empresas e eu ajudo empreendedores a acabarem com o caos na sua empresa através de uma equipe 100%. Olá! E o tema de hoje é uma atitude simples para aumentar o faturamento da sua empresa. Deixa eu escrever aqui o que é. Tudo bem, Thaisa? Uma atitude simples para aumentar o faturamento da empresa. Aí, pronto, já está escrito aqui, fixar comentário. Agora quem chegar vai saber do que se trata, né? Então, talvez você saiba, talvez não, mas eu tenho uma forma de pensar que pode ser diferente do que tudo que você já viu até hoje. E assim, na verdade, quem me segue com frequência sabe muito bem qual é o meu pensamento. Mas, se você está chegando hoje, se você não me conhece, então eu vou te falar aí para você, pode ser totalmente diferente do que você já viu até hoje. Eu sempre falo aqui no meu canal, então, que as pessoas são especiais, certo? E é isso que eu acredito mesmo, de verdade, as pessoas todas são especiais. As boas, as não tão boas, as com quem eu me simpatizo, as com quem eu não me simpatizo. Elas são especiais, sim. Não é todo mundo obrigado a ter o pensamento igual, né? Ainda bem. Se todo mundo pensasse do mesmo jeito, como que a gente ia melhorar na vida? Como que a gente ia crescer nessa vida, né? Como pessoa mesmo e como empreendedor também. Então, é por isso que eu digo que para acabar com a bagunça numa empresa, o caos na empresa, é preciso estar atento a todas as pessoas. A todas as pessoas. Não só os clientes, tá? Os clientes também, mas todas as pessoas. 100% das pessoas. A gente tem que estar muito atento. Então, se você quer saber qual é essa atitude simples para aumentar o faturamento na sua empresa, fica aqui comigo até o final, porque hoje você vai sair dessa live muito feliz, tá? Muito feliz. Bem, contar com uma equipe 100% que está engajada, que abraça a causa da empresa, que gosta da empresa, gosta das pessoas, quer ver a empresa crescer como se fosse dela, é essencial para ter clientes cada vez mais satisfeitos. Eu já falei sobre isso aqui nas minhas lives, né? E eu garanto para você que isso é bem possível, tá? Muito possível. Eu sei porque eu já vi isso em várias empresas que eu visitei. Eu visitei empresas para fazer avaliação de prêmios nacionais e prêmios estatutários de qualidade, tá? E eu vi com os meus próprios olhos o que acontece com uma empresa quando ela adota a metodologia de valorização dos empregados. Quando uma empresa dessas cresce, os clientes ficam muito mais satisfeitos e compram mais vezes. Eles nem lembram que existe concorrência, porque gostam de ser bem tratados.
E quando a mão de obra, o pessoal que trabalha com você, a sua equipe está feliz, ela trata todo mundo muito melhor, certo? Então, hoje eu vou falar sobre uma atitude que o empreendedor pode tomar para atingir todas as pessoas da sua volta. E não falo só de clientes, não falo só de empregados, tá? Falo de fornecedores, da comunidade em geral, tá? E até as pessoas da família. Pense numa coisa boa dessas. E qual que é essa atitude que eu falo? Essa atitude que eu falo é a empatia. Empatia. Mas calma que eu vou explicar melhor, tá? E o que é a empatia, então? Nossa, eu fui correr agora lá para molhar minhas plantas. Falei, deixa eu molhar agora, porque depois esfria. E aí eu quero já tá aqui dentro do apartamento e já acabar a live já. Então, agora, só um minutinho. E o que é empatia, como eu estava dizendo? Empatia é a capacidade de se identificar com as outras pessoas, de sentir o que ela sente e querer o que ela quer. Pois é, ter empatia é se colocar no lugar do outro, tá certo? E essa capacidade será cada vez mais valorizada nas empresas. Tanto é que em 2015 foi criado o Índice Global de Empatia. Global quer dizer que é do mundo inteiro, tá? Pois é, tem um índice global. E ele foi criado em 2015. A gente não ouve falar. Mas sabe o que acontece? Eu vou contar para vocês. Esse índice, ele faz o mapeamento de quais seriam as empresas que estão criando com sucesso culturas empáticas. Pois é, e quais seriam aquelas que conseguem criar um ambiente de prosperidade para as equipes, gerando maior retorno financeiro? Que dono de empresa que não quer um maior retorno financeiro? Por isso que eu trouxe aqui o mapa da empatia. Nós vamos falar sobre ele hoje, tá? Então, vou te ensinar um monte de coisa, tá? Você já pode ter até ouvido alguma vez aquele pedido para seja mais empático. Ou então, já escutou algum comentário crítico, né, sobre uma pessoa. Ou até você mesmo. Porque essa pessoa não possui empatia, não é mesmo? Pois é. Então, só que para ser empático, você precisa ter conhecimentos profundos. E eu te digo que é possível você ter esses conhecimentos e com isso ser mais empático com todas as pessoas com quem você se relaciona. Olha que beleza. Gente. Ai, peraí. E não é, como eu falei, tanto na empresa, quanto na família, quanto com os amigos, quanto com as pessoas desconhecidas. Quando você tem empatia com alguém, por alguém, você tem a sensação de ser aquela pessoa, compreender as escolhas que ela faz, as alegrias, os medos, as tristezas, a arrogância, a agressividade e até a ignorância. Pois é, você entende tudo que é de bom e também entende tudo que há de ruim em alguém. Acreditar que faria exatamente a mesma coisa. Espero que você não seja arrogante, mas se você entende a outra pessoa, você vai até entender por que ela é arrogante. Pois é, mas mais do que se colocar no lugar do outro, ter empatia envolve presença e escuta ativa. É estar ali atento à pessoa, ao que ela fala. Às vezes você está numa conversa lá, a pessoa está contando de uma viagem, falando dos sentimentos dela, de quem ela viu, quem ela conheceu, e você está pensando, nossa, esse lugar, quero conhecer esse lugar. E a pessoa está lá falando, e você está aqui, ai, nossa, ir pra praia, né?
sei lá, a pessoa comenta com você que ela foi conhecer o mar de Cancún, que é tudo azul, bonito, clarinho, e você fica, nossa. Ou então você fala, nossa, eu já fui para Cancún. E a pessoa tá lá falando e você tá aqui. Então você não tá escutando, né? Isso não é escuta atenta. Quando ela tá falando, você tem que estar focado no que ela está falando, tá bom? Então, agora você entendeu, né? Às vezes você fica pensando se você concorda ou não com o que ela tá falando e esquece de escutar o que a pessoa tá falando, certo? Pois é, então fica atento ao que a pessoa fala, tá? Sentimentos, o que ela tá expressando, tudo isso é muito importante. É fácil ter empatia por alguém? Talvez você fale que sim, talvez você fale que não, mas para aumentar o faturamento da sua empresa, uma coisa é certa, você precisa ter empatia. Precisa mesmo, tá bom? A boa notícia é que tem um jeito bem simples de ter empatia que eu vou te contar aqui hoje, tá certo? Primeiro eu quero que você entenda todos os conceitos. Por quê? Para não restar nenhuma dúvida quando a gente terminar essa live, tá bom? Então, o que não é empatia? É arrogância? Vamos dizer assim, tem gente que confunde empatia com simpatia. Até rimou, né? Mas é diferente. A diferença, o que é? A conexão que você estabelece com o outro. Então, quando alguém tenta ser simpático, principalmente nos momentos delicados, pode acabar soando como uma falta de compreensão. Parece que é uma falta de compreensão, né? Então, por exemplo, se você diz que a sua equipe está difícil de lidar, a pessoa simpática tentando te ajudar, ela pode falar assim pra você, mas pelo menos você tem equipe, né? E eu que não tenho nem equipe? Ou então, que bom que você tem equipe, né? Poderia não ter. Olha, ela quer ser simpática, mas ela não está sendo empática. A hora que a pessoa está reclamando das pessoas da equipe, o que ela menos quer é que a pessoa fale que pelo menos ela tem uma equipe, não é verdade? Mas a pessoa está só tentando ser simpática. Então, um comentário desse não ajuda em nada. E ainda acaba frustrando você. E se você que é a pessoa simpática que age desse jeito, tome cuidado. Haja com empatia. Então, nessa mesma situação, ser empático é querer ouvir, ajudar a dar clareza ao sentimento dos outros, procurar experimentar o que o outro sente de um jeito racional. Bom, em momentos de crise é muito importante ter empatia, tá certo? E a comunicação é muito importante para resolver problemas. Eu já falei sobre comunicação aqui. Já fiz live, faz tempo que eu não falo sobre comunicação. Mas eu sempre toco um pouquinho em comunicação aqui. Mas lá no meu canal no YouTube você vai ver as minhas lives, estão lá, tá bom? Então, em situações de incerteza, pressão ou estresse, ser empático com certeza faz a diferença em todo o processo, tá? E olha, você sabia que em 2016 foi feita uma pesquisa com 63 nações e o Brasil ficou em 51º lugar em empatia? Olha que tema super importante. Quando você tem empatia, você não se coloca no lugar do outro, você não entende melhor o outro, você ouve melhor o outro. Isso quer dizer que o quê? Isso em 2016, a última pesquisa que eu achei por aí, tá? Talvez o Brasil esteja lá caminhando para melhorar isso. Eu quero contribuir com essa pesquisa aí. No futuro, quem sabe, né? A pessoa que vê a minha live aí, entende o que é empatia e coloca na sua empresa lá o que eu vou ensinar aqui nessa live, tá certo? Quem sabe, né? Então,
que você acha disso? O Brasil está em 51 de 63 países. O Brasil está em 51. Não é uma boa ideia, não é. É melhor estar em primeiro, segundo, né? Entre os 10 primeiros. O brasileiro gosta de estar em primeiro. Vamos mudar isso então. Sair do 51º para subir para outra parte do ranking mais alto, né? Ai, obrigada, Thaisa, belezinha. Nem sempre, tá? Você não me conhece tão bem assim, eu me esforço bastante. Às vezes eu sou mais simpática do que empática. Mas olha, pra mim, que sempre digo que as pessoas são especiais, essa é uma notícia muito triste. Então, como eu falei, eu quero fazer a minha parte, porque uma empresa que tem empatia pelas pessoas tem muito mais chances de sucesso. E quando eu digo pessoas, como eu já disse, eu vou repetir, eu me refiro a todas as pessoas, 100% das pessoas. Clientes, fornecedores, empregados, sócios, se você tem sócios, enfim, todas as pessoas. Às vezes eu brinco, né? Pessoa tá fazendo coisa errada, por que ela tá fazendo coisa errada? Precisa entender. Às vezes ela nasceu num ambiente que só ensina a fazer coisa errada. E aí? Você vai falar, não pode ser assim? É o que ela aprendeu a vida inteira, nasceu naquele lugar, então a gente tem que ter empatia, entender mesmo, né? E por que é que ter empatia aumenta o faturamento da empresa? Agora nós vamos falar de coisa boa. Vamos entender. Porque quando você tem empatia, a empatia, esse sentimento, né, de entender o outro, né, se colocar no lugar do outro, esse sentimento, ele te permite ver situações em outros ângulos, né, em perspectivas diferentes. E assim você entende as razões, os motivos que levam as pessoas a agir de determinada forma. E assim você evita brigas, e às vezes brigas desnecessárias, por falta de entendimento, por falta de empatia. Eu já falei várias vezes aqui, a gente não sabe, a pessoa veio da onde veio, o que ela viveu de hoje para trás, aqui, o que foi que passou na vida dela, qual é a família que ela vive, o lugar que ela mora, o que ela aprendeu, ela veio do sítio, ela veio da cidade grande, da cidade pequena. Cada pessoa tem a sua história, a gente não sabe o passado dela. E com certeza, o passado dela é que fez ela ser assim hoje. Tá certo? Então, olha, o resultado dessa pesquisa feita em 2016, tá? Esse índice, né, ele comprovou que a empatia corporativa, o que é empatia corporativa? Corporação é uma empresa, tá certo? Olha aí, eu falo sempre, a empresa é uma organização. Então, a organização. É assim que eu aprendi no Prêmio Nacional da Qualidade, antigo, né? Que nem existe mais, tá? Então, esse índice de empatia, ele comprovou que a empatia corporativa, né, das empresas, está diretamente relacionada a quê? 3 coisas, tá? Crescimento. Olha, as 10 melhores empresas no índice de empatia global tiveram um aumento em seu valor mais de 2 vezes maior que as 10 piores. Imagina você ter mais de 100% de valor a mais do que as 10 piores. É muita diferença para uma empresa. Segunda coisa, segundo relacionamento, é a produtividade. Olha, as 10 melhores empresas também geraram 50% mais lucro por funcionário do que as 10 piores. Pensa, uma coisa dessa, se você tem um funcionário, você ter 50% mais de lucro é bastante. E se você tem 500 funcionários, 50% a mais também é bastante.
pode se comparar, mas assim, se você pensar numa pequena empresa, 50% de aumento, né, de lucro, é muita coisa. E aí? E o terceiro item, que está correlacionado com a empatia, né, com o índice de empatia, é a receita. As 10 melhores empresas tiveram um aumento de 6% em média da receita, enquanto as 10 piores tiveram uma queda de 9% em média. E como esse índice é de 2016, você viu, né, que o Brasil tá lá no quase entre os 10 piores, porque de 63 ficar em 51, não são as 10 piores, os 10 piores, né? Mas, falando em países, mas entre empresas a mesma coisa, tá? Então, olha a importância da sua empresa adotar um sistema que faça com que os funcionários e os patrões, né, os empregadores e os empregados, eles tenham mais empatia, né? Então, olha, esses dados mostram uma tendência da gente falar sobre como a empatia pode e deve ser aplicada nas empresas. Mais concretamente, a quem? Aos líderes. Pois é, aos empregadores. Esse tema ganha ainda mais importância se a gente pensar na quarta revolução industrial. Agora, pensa comigo. Só com esses 3 resultados da pesquisa, como fica o clima organizacional dentro de uma empresa que tem empatia por todas as pessoas? É por isso que eu sempre falo, faça a sua equipe motivada, tenha empatia, entenda o seu funcionário, o seu empregado. Olha, e eu vou dar uma triste notícia, né? Como o Brasil tá lá embaixo, eu não vi nenhuma empresa brasileira no ranking. Mas eu vou contar para vocês as 5 empresas que estão lá no topo do ranking. Primeiro, vou começar da quinta. Unilever. É uma empresa grande. A quarta é a Netflix. Netflix, você sabe quem é. Terceiro lugar, LinkedIn. Segundo lugar, Google. E primeiro lugar, Facebook. Pensa, não é à toa que todo mundo quer trabalhar nessas empresas, né? Você não gostaria de trabalhar numa empresa assim, que tenha empatia nos seus valores? Pois é. Mas aí você fala assim, mas é muito difícil. É muito difícil ter empatia. Calma que eu vou te ensinar o caminho. Fica aqui comigo até o final. Fica comigo até o final, tá? Aí você pode também falar assim, mas o meu funcionário, meu empregado, ele não faz o que eu peço. Eu falo, ele não entende. E aí por isso você não tem empatia com ele, né? Então, se você mudar o seu jeito de ver as coisas, se você tiver mais empatia, pode ter certeza que a sua empresa vai virar esse jogo aí e você vai crescer, a sua empresa vai crescer e você vai ver que beleza isso depois. Pois é. Agora eu vou falar pra você o jeito errado de ter empatia. O jeito errado de ter empatia é ser simpático com as pessoas. Pensa, só ser simpático não é ter empatia, já falei isso aqui. Fazer de conta que você entende, mas você não está prestando atenção no que a pessoa está falando. A pessoa pode ser seu cliente, pode ser seu empregado, pode ser seu fornecedor, né? E outro jeito errado é você fazer sozinho. Pois é, fazer sozinho. Tem gente que quer fazer as coisas todas sozinha, acha que ninguém é capaz. Cai do cavalo, porque muitas vezes os empregados entendem muito mais de um determinado assunto do que o próprio empregador. E eu sei bem disso, porque quem tá ali no dia a dia, fazendo isso todo dia, do mesmo jeito, sempre a mesma coisa, quem tá todo dia mexendo no computador, mexendo naquele sistema específico lá, é aquela pessoa que faz aquilo. Ou o empregador vai ficar fazendo tudo da empresa o dia inteiro, todo sozinho.
Já falei aqui que isso não é certo, tá? Isso deixa o empreendedor estressado, a família fica em segundo plano ou terceiro plano até às vezes, né? Então, isso é tudo jeito errado de fazer, tá? Não adianta nada. Mas agora eu vou ensinar o jeito certo. Vou tomar uma água antes, tá? Primeira coisa é você entender. Entender o quê? Quais são os sentimentos, né? Então, mas aí você tira esses sentimentos da imaginação. Ah, eu acho que o meu cliente gosta disso. Eu acho que o meu cliente gosta daquilo. Tira da cabeça, põe no papel. Eu trouxe aqui um modelinho para vocês, tá? Mas eu já vou mostrar já. Então, como assim? Ó, você vai dividir em categorias, tá? Dores, necessidades, sentimentos, em quadrantes que facilitam a visualização. É assim que funciona, então, o mapa da empatia, que é esse mapa que eu trouxe aqui para vocês. Faz tempo que eu não leio aqui, não escrevo nada aqui para vocês. Então, pra mim, não foi fácil, tanto que eu errei ali o nome, tá? Eu espero que você esteja conseguindo ler o nome. Acho que dá pra ler. Espero que dê. Se não deu, eu sinto muito. Mas eu olhei aqui, ó, ao contrário e parece que deu. Peraí. Deu. É, o N ficou do lado errado. Bom, mas aqui, ó, aqui tá o nome, aqui tá a idade, tá certo? É tudo coisa que sai da sua imaginação e você coloca aqui no papel. Pode ser com post-it, não precisa ser escrito, não, tá? Eu fiz esse desenho assim mais pra vocês entenderem o que que é. Mas é bem simples, né? Desenhei até uma carinha feliz aqui, ó. Tá certo? Então, olha... eu vou continuar aqui, tá bom? Então, olha, os quadrantes facilitam a visualização. E aí, é assim que funciona o mapa da empatia. Como o próprio nome diz, a ideia é detalhar a personalidade do cliente para compreender o que acontece com esse cliente, tá certo? E esse mapa, ele pode ser usado para detalhar a personalidade não só do cliente. Lembra que eu falei aqui que dá para você ser empático com todas as pessoas à sua volta? Todas as pessoas do seu círculo de contato, suas amizades, seus funcionários, seus empregados, o prefeito, todo mundo, tá certo? E como que você elabora então o mapa da empatia? Ó, primeiro você estuda o comportamento dos seus clientes ideais. Por que eu falo cliente ideal? É o cliente que você quer atender. O cliente ideal é aquele cliente que você quer atender. Então você vai, quando você tem já o perfil do seu cliente ideal, você já faz as atividades, os processos da sua empresa, você elabora tudo pensando em atender aquele cliente específico. Você quer atender pessoas mais simples, você quer pessoas mais ricas, pode ser de classe média, pode ser de classe baixa, você escolhe quem você quer atender. Então, e aí esse cliente ideal é esse que você vai atrair para o seu negócio, tá certo? Tem jeito para atrair cada tipo de cliente, é a forma com que você se comunica com esses clientes, tá? E aí, primeiro então você vai estudar previamente o comportamento dos seus clientes ideais. O que ele gosta de fazer, né? Tá aqui no mapa, tá? Criar uma representação do seu cliente típico, com todas as suas principais características e necessidades. E o que mais você vai fazer? Eu falo, o jeito errado é você fazer sozinho, não é? Então agora, terceira coisa é você fazer um brainstorming com a equipe. O que é brainstorming, Regina? Vou falar pra você que essa palavra parece
difícil, mas é facinha de entender. Brainstorming vem do inglês, mas em português, tá? A gente pode traduzir como chuva de ideias. Pega a sua equipe, seus empregados e troca ideia com eles. Pega lá uma folha, pega os post-its e deixa eles escreverem o que eles acham de tudo que você perguntar. São 4 perguntas aqui, 2 aqui, tá bom? Então são 6 perguntas. Então você vai perguntando e eles vão colocando os post-it lá. E deixa eles escreverem o que eles quiserem escrever. Nem que seja bobagem, não discute. Porque às vezes ele escreve uma bobagem e outra pessoa viu aquilo e fala, lembrei de tal coisa, e passa uma ideia importante. Então, quando vai fazer brainstorming, é proibido ter preconceito com as pessoas. Nem que ele escreva bobagem lá, tá certo? E aí agora eu vou mostrar pra vocês o mapa da empatia, tá bom? Então, o que a pessoa vê, o cliente. Vamos falar de cliente, né? Porque a gente quer aumentar o faturamento. Tudo bem, o empregado também ajuda a aumentar o faturamento. Eu sei muito bem disso, tá? Eu sei muito bem. Então você pensa tanto no cliente quanto no empregado, tá bom? O que é que ele vê? Aqui. O que que ele vê? Tá aqui. Ó, o que ele vê. E esse primeiro quadrante aqui, então, ele fala dos estímulos visuais que o seu cliente ideal recebe, ou o seu empregado, tá bom? Tente responder as perguntas. Que perguntas, Regina? Se você não tá com papel e caneta na mão, eu vou falar o seguinte, eu vou deixar essa live salva, tá? E amanhã, a partir das 5 da tarde, ela vai estar no YouTube também, tá bom? Se você prefere o YouTube, fica à vontade. Então, 3 perguntinhas para você fazer. Como é o mundo em que essa pessoa vive? Eu vou falar pessoa, porque tanto pode ser o cliente, como pode ser o empregado, como pode ser o fornecedor, como pode ser o seu sócio, tá? Então, como é o mundo em que essa pessoa vive? Como são seus amigos? O que é mais comum no seu cotidiano? 3 perguntas, então, tá bom? E aí, a próxima pergunta é: o que essa pessoa ouve aqui do lado de cá? Aqui, ó. Que ouve? Então, aqui pense no que essa pessoa ouve, e não somente no sentido sonoro de músicas ou conversas, mas também nas influências que ela recebe das fontes diversas, meios de comunicação. E aí você tem 4 perguntas para responder. Quais pessoas e ideias influenciam essa pessoa? Quais são? Quem são seus ídolos? Quais suas marcas favoritas? Quais produtos de comunicação ela consome? Tá? Então, pensa, escreve aqui deste lado do mapa. Se você quiser mudar a ordem do mapa, não tem problema, tá? Eu fiz desse jeito. É que aqui tá desse lado, então eu falei, faz aqui desse lado. Mas você faz ao lado que você quiser. Agora, o que ela pensa e sente tá aqui em cima, ó. São as ideias que o seu produto ou serviço desperta na mente dos clientes, tá? Então, ou dos funcionários, dos empregados. Como a pessoa se sente em relação ao mundo? Quais as suas preocupações? Quais são os seus sonhos? Olha, parece que não tem nada a ver com a empresa, né? Mas se você sabe do que ela gosta, os sonhos dela, você já pode procurar produtos que atendam às suas necessidades, os seus sonhos, suas preocupações.
Tem gente que nessa época agora tá querendo ir na farmácia toda hora, de medo, comprar remédio e tal, medo. Então, então pense o que ela pensa e sente, tá? Então, é muito importante isso. E, por último, o que ela fala e faz. Às vezes eu brinco, né? Tudo o que você sabe, você faz. Porque às vezes a gente sabe muita coisa, mas a gente não faz tudo o que a gente sabe, né? Mas, o que ela fala e faz, às vezes o que ela fala é uma coisa, o que ela faz é o contrário do que ela fala, ué. E tá tudo bem com isso, né? Então, o que ela fala e faz, esse item diz respeito ao consumo do produto ou serviço, desde quando a pessoa toma a decisão de comprar. Para entender o que essa pessoa fala e faz, preste atenção ao comportamento dela. Qual que é o comportamento? Qual que é o discurso que ela faz? O que que ela pratica? E aí eu tenho 3 perguntas para você responder. Sobre o que essa pessoa costuma falar, como ela age ao mesmo tempo, tá? Quais são os seus hobbies, tá? O que que ela gosta de fazer, tá? Aí tem mais 2 perguntas aqui, né? Quais são as suas dores? O que que são as dores, gente? As dúvidas, as dificuldades, os obstáculos que ela precisa superar para consumir o seu produto ou para vender o seu produto. Do que essa pessoa tem medo? Eu falei do medo em outro lugar, né? Eu falei do medo aqui, mas o medo tá aqui. Do que ela tem medo? Quais são as suas frustrações? Quais obstáculos ela precisa ultrapassar para conseguir o que deseja? Tá? Então, aqui são as dores. E aqui são as necessidades. Quais são as suas necessidades? Eu escrevi só uma palavra aqui para vocês entenderem. Porque, olha, escrever quais são as suas dores. E depois escrever ao contrário aqui, imagina o trabalho que eu ia ter, né? E talvez você nem entendesse, porque eu às vezes troco o lado da letra, ué. Escrever ao contrário não é fácil, não. Seria mais fácil, às vezes eu virar assim, ó, mas aí não fica tão legível, acho que nem dá pra ler, né, ó. Pois é. Quem sabe numa caneta vermelha mais forte, né, mas não foi hoje, tá? Então, quais são as necessidades dessa pessoa? O que é sucesso para essa pessoa? Onde ela quer chegar? O que acabaria com os seus problemas? Olha que coisa boa! O que acabaria com os seus problemas? E aí? Gostou do mapa da empatia? Eu espero que você tenha gostado. Agora eu vou te dar uma dica super simples. Não vou falar para você rever a minha live, porque eu acho que para você refazer isso aqui, você vai precisar, tá? Ah, você pode pesquisar na internet também, né? Mas não vai ter eu ali, né? Quer dizer, pesquisar na internet, você pesquisa Regina Scanfer lá. Enfim, agora dica simples, muito simples, não tem coisa mais simples do que isso que eu vou falar pra você. O que é a dica simples que eu vou te dar? Defina uma data, escreva na agenda e avise a sua equipe. Por que isso? Porque é assim que você cria hábitos. O hábito você cria depois que você determina. E quando você define a data, coloca essa data, fecha a sua agenda lá, coloca essa data e avisa a sua equipe, meu amigo, você vai fazer esse mapa da empatia virar. E aí a sua empresa vai crescer. Não é isso que você quer? Olha, passei essa dica, eu tô boba. De tão feliz que eu tô de saber dessas coisas. E você não tá feliz também?
Vamos mudar esse nosso Brasil? O que vocês acham? Vamos tornar o nosso país mais empático no ranking? Pois é, eu acho bom, eu quero contribuir com isso, tá? Trouxe até o mapa pra você, ó, o mapa, que belezinha. Você gostou desse mapa? Gostou dessa live? Então, ó, define na agenda, fecha a agenda lá, tal dia, tal hora, fala com a equipe, vamos fazer o mapa da empatia, tá? E aí, depois disso, ó, eu tô lendo o livro A Única Coisa agora. Eu tava lendo o Storytelling, agora eu tô lendo A Única Coisa. Então, a única coisa que eu vou falar pra você agora é: defina uma data na agenda e avise a equipe. Depois que você avisar a equipe, fechou a agenda, aquele horário, tudo certinho, tá aqui o mapa da empatia. Você pode dar um print aí na tela. Para facilitar a sua vida, dá um print aí, tá? Ó, vou pôr até mais perto. Aí, dá um print. Deixa eu fazer assim, né? Pra ficar aparecendo a minha carinha. E aí você, depois disso, você pode fazer o seu mapa da empatia com os seus empregados. Pega os post-its da vida. Pega o post-it, ó. Eu tenho até post-it aqui pra ilustrar pra você. Ó, cadê? Tá do lado de cá, né? Não ia conseguir. Vou pegar um cor de rosinha. Aí você pega uma caneta e escreve lá: o que o cliente pensa. Não, vamos pensar o que o cliente vê. O que o cliente vê? Lembra que eu falei pra vocês aqui, ó? O que ele vê? Como é o mundo em que a pessoa vive? Como são seus amigos? O que é mais comum no seu cotidiano? Mas vamos falar das dores. Às vezes é mais fácil a gente falar das dores assim numa live, né? Então, ó, quais são suas dores? Medo. Ai, a caneta, faz tanto tempo que eu não uso essa caneta que ela não tá nem funcionando direito. Vamos pegar outra. Medo. Ah, essa aqui tá funcionando. Medo de ficar doente. Pronto. Escreve medo de ficar doente, por exemplo, tá? Você pode ver outras coisas. Medo de ficar doente, coloca aqui. Olha que belezinha, ó. Que exemplo, né? Fala a verdade. Então, você vai colocando aqui os post-its da vida. Definir o seu cliente ideal. Qual a idade dele, qual o nome dele. Nossa senhora. Ah, vai enchendo de post-it aí no seu mapa da empatia e você vai achar o jeito de atender melhor o seu cliente, ter clientes mais satisfeitos, os seus empregados vão ficar mais satisfeitos também, tá? E a sua empresa vai crescer, você vai ter mais lucro, você vai ser mais feliz, você vai ter mais tempo para ficar com a sua família. Pois é isso mesmo. Então agora eu quero agradecer de coração a sua presença aqui na minha live. Ó, um coração para você, tá bom? E a gente se fala na segunda-feira, se Deus quiser. A semana que vem tá punk, viu? Semana que vem tá punk. Aliás, até a primeira quinzena de agosto, agora começa meu mês aqui corrido. Vai ter abertura de inscrições para o curso da médica. E aí eu tenho que focar muito nas coisas lá. Mas eu vou me esforçar ao máximo para trazer um conteúdo ótimo para vocês na semana que vem, tá bom? Então, por hoje, ficamos por aqui. Um beijo e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau para vocês!